A Faculdade Grande Fortaleza realizou no Auditório Beniveras a palestra O Uso da Arte na Educação. O momento ocorreu dentro da programação do Seminário Interdisciplinar em Linguística, Literatura e Educação e foi ministrado pela professora Luiziane Frota. Entre suas abordagens, ela destacou a educação estética, educação do sensível e a arte na educação. Foi uma surpresa para mim também essa notícia do nosso curso ter o primeiro lugar. Então, bom dia a todos. Gostaria de colocar para vocês a minha felicidade de estar aqui, vivenciando esse momento com vocês, alunos recém-chegados na faculdade, não é? E na área de linguística, na área de literatura, língua portuguesa, língua inglesa. Só vai acrescentar a mim também, principalmente, pois a minha área do conhecimento é a área de arte. Eu sou musicista de formação, toquei piano, cantei em coral. Entretanto, como eu trabalho na educação básica, eu tenho trabalhado e desenvolvido na educação musical e na área de arte e educação. Nesse momento, na área de arte e educação, em que a gente tem que ver não apenas uma única linguagem artística, mas também a música, a dança, o teatro, as artes visuais. E todas essas categorias, essas modalidades, linguagens artísticas, elas são vistas nesse nosso curso, no curso de formação docente aqui da Grande Fortaleza, em que acontece na modalidade à distância, mas nós temos encontros presenciais e todo um encontro com os alunos e os professores para que possam, de fato, ter essas vivências artísticas, certo? E o nosso curso teve realmente uma excelente avaliação do MEC. Nós recebemos uma visita dos avaliadores em fevereiro de 2014. Eles passaram 2 dias aqui na universidade, na faculdade, verificando a estrutura, os materiais, todo o funcionamento, a plataforma do sistema, conversando com os professores, com os alunos. Essa é a primeira parte de reconhecimento do nosso programa de formação docente. A segunda parte seria justamente o que os alunos fazem, como os alunos conseguiram aprender, que foi justamente em 2014, ao final de 2014, eles fizeram a prova e tiveram uma excelente nota. Uma excelente nota porque, de fato, nossa estrutura pedagógica, o projeto pedagógico busca essa condição de formar um docente com um olhar multifacetado dessas linguagens artísticas, certo? Então, seria uma excelente oportunidade também para que vocês conversem com seus familiares, os seus colegas, e quando saírem daqui, já vésperas de concluir o seu curso, recém-formados, possam fazer essa nossa formação docente. Nós temos agora esse diferencial, uma nota máxima, uma nota 5 no ENAD. Certo? Então, eu trouxe hoje para conversar com vocês um pouco sobre educação estética. Uma educação do sensível, a arte na educação, a educação para a arte. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. A minha ideia, quando o professor Carlos Nobre chamou-me para ter essa conversa com vocês, foi justamente essa, de como associar a arte a outras áreas do conhecimento, não é? Já que o seminário é interdisciplinar. Interdisciplinar, linguística, literatura, educação. Só que a educação, ela também tem essas múltiplas áreas do conhecimento. A educação, ela não está apenas na formação linguística e literária, mas na área da educação nós temos a arte, nós temos a filosofia, nós temos a sociologia e, enfim, tantas outras. Mas o que pode levar a esse olhar interdisciplinar? A um olhar em que a gente compreenda
a arte que possa nos ajudar a compreender melhor a área do conhecimento. Então, quando ele disse o uso da arte na educação, eu, de fato, pensei, o que é que pode a arte contribuir de uma forma além do que ela contribui como objeto de arte, como o final, o produto artístico, mas sim em todo um processo de criação. Então, vamos ver justamente essa condição. Eu espero que a gente possa ter um bom proveito essa manhã diante desse assunto. Então, eu trouxe agora para vocês uma citação do sociólogo francês que estudava uma condição das sociedades pós-modernas. Sociólogo francês Michel Maffesoli, em que ele diz: o intelectual deve saber encontrar um modus operandi que permita passar do domínio da abstração ao da imaginação e do sentimento, ou melhor ainda, de aliar o inteligível ao sensível. Quando nós pensamos no inteligível, eu penso em área do conhecimento, eu penso em condições teóricas, informações palpáveis e já processadas. Quando eu penso no sensível, eu já penso de uma outra forma. É já uma condição mais crua, bem mais verde ainda a ser elaborada, certo? Então, como nós podemos associar este conhecimento inteligível ao conhecimento sensível, certo? Então, nós temos aqui, eu trouxe aqui para vocês, a educação estética. Como a educação estética, ela está associada a esse conhecimento inteligível, ao conhecimento sensível. Nós temos a palavra êxtasis. A palavra êxtasis, ela é de origem grega, significa sentir. Sentir o mundo. Mas não é sentir propriamente o mundo, mas sentir o mundo e dar significado ao que é sentido. Ou seja, não era apenas uma condição de viver e sentir, mas de transmitir e mostrar o que é sentido. Tudo que eu sinto dá um significado. Não é apenas a sensação, mas essa sensação com significados. Essa palavra êxtasis, ela deu origem ao termo estética, que foi já um termo bem posterior, criado pelo filósofo, deixa-me pescar o nome dele aqui, Alexander Baumgarten, ele que criou o termo estética, e desse modo, nesse termo estética, ele derivou da palavra êxtasis. Mas o que é a estética? É justamente essa capacidade. É uma ciência, é uma filosofia da capacidade do sentir. Essa capacidade que nos dá a condição de elaborar e vivenciar uma sensibilidade. É essa a condição estética. Nessa condição estética, na palavra êxtasis e a palavra estética, em língua portuguesa, nós temos estesia. Não usamos muito esse termo, estesia. Nós usamos justamente o contrário, que é a anestesia. A anestesia é justamente o não sentir. É um processo diferente. É não vivenciar, é estar num estado letárgico. A estesia é justamente o contrário. É dar essa condição de sentir, vivenciar e ter as sensações. E essas sensações, elas dão significado. Cada sensação pode gerar um significado. O sentido, gente, das pessoas, quando nós sentimos, o sentido, a palavra sentido, ela tem múltiplos significados. Num comando militar, chega-se um praça para um oficial, coloca-se em posição de sentido, não é? Sentido, então, coloca-se em posição de sentido. É uma das palavras, é um dos significados da palavra sentido. Nós podemos dizer também, fulano ficou sentido com o fato, ou seja, está magoado.
teve uma determinada sensação aí. Também pode denotar um estado da consciência, ou seja, fulano perdeu os sentidos. Também pode ser uma lógica, uma razão de ser. Qual é o sentido disto? Pode ser uma orientação, uma direção. Em que sentido devo seguir? E eu posso ter também uma percepção de mundo pelos órgãos do sentido. Olha quantas palavras, quantos significados da palavra sentido. Esse particípio passado do verbo sentir. Ela, de fato, é uma intuição. As mulheres têm o sexto sentido mais aguçado, não costuma se dizer? Então, essa intuição, esta palavra sentido, ela pode adquirir diversos significados. Se você verificar no dicionário, você vai encontrar estas e outros significados para a palavra sentir. Então, quando nós pensamos em estética, quando nós pensamos em estesia, em sentir e não o estado contrário, que é a anestesia, nós buscamos justamente aprender, é um indicativo do que é aprendido e vivido diretamente pelo corpo. Ou seja, vamos voltar aqui para os primórdios da psicologia da educação. Quando a gente coloca indicativo do que é aprendido, vivido diretamente com o corpo, quando Pavlov, quando fez determinadas experiências com cães de reforço positivo, de reforço negativo, quando houve uma condição da teoria do behaviorismo da psicologia da educação, primeiro se sente para depois aprender aquilo, não é verdade? Aprende-se para ter a resposta. Então, essa condição, primeiro, é sentido. E é esse sentido, é esse sentir que dá o significado às coisas. Então, vejamos o seguinte. Esse sentido que dá significado às coisas é um saber sensível. É um conhecimento. Quando nós primeiro sentimos, nós posteriormente damos esse significado. Damos significado e esse significado se transforma em conhecimento. Então, o saber sensível é justamente um mundo que antes de ser tomado como matéria real, eu aprendi que não devo pegar, a criança não pode pegar na tomada. Então, a criança aprendeu, ela foi treinada, ela tem agora este conhecimento de que ela não pode pegar ali naquela tomada. Então, como matéria inteligível, antes de eu compreender e conhecer que não posso pegar aquela tomada, surge a nós como um objeto sensível. Primeiro, eu tenho que degustar. A sensibilidade, ela está pelos sabores. É o sentir pelo gosto, é o sentir ver as cores, o mundo ao redor colorido, é ouvir o som, é ter a sensação do que esse som provoca, é esse som que me gera um movimento, é esse som que me dá impressões, que me lembra alguma época de minha vida, que me lembra alguém, é sentir o cheiro, é texturas que são experimentadas. Então, quando nós primeiro sentimos, nós melhor conhecemos, nós melhor adquirimos essas experiências. Ou seja, se nós já sabemos que se eu abro uma panela e naquela panela eu sinto isso já não está bom, eu não vou comer isso. Ou seja, eu já compreendi que naquele odor, aquele cheiro, ele vai me gerar um mal-estar. Ou seja, o nosso corpo, ele já aprendeu, já associou essa sensação a um conhecimento inteligível. Tá? E onde nós chegamos com a arte? É justamente porque a arte, a educação do sensível, a educação do sensível é sentir a si próprio com o mundo integrado. Então, se eu quero que os meus alunos compreendam melhor, eles devem, em primeiro lugar,
eu devo, como professora, proporcionar a eles um conhecimento sensível. É sentir a si próprio e ao mundo integrado. É desenvolver e refinar esses sentidos com os estímulos, certo? É, de fato, proporcionar múltiplas sensibilidades e essas formas de expressão. Então, é justamente o oposto. Se é minha intenção para que o aluno ele compreenda um determinado estilo artístico, uma técnica, um estilo de um poema, de uma poesia, se é essa a minha intenção como professora, eu pretendo justamente fazer ao contrário. Não iniciar por essas informações teóricas e técnicas, mas sim vivenciar, proporcionar esse conhecimento sensível, esse saber sensível, para se tornar um conhecimento inteligível. É justamente o oposto. Não é o apresentar, em primeiro lugar, as informações teóricas. Não é o apresentar o estudo de artistas consagrados, a biografia do artista, o seu contexto histórico, cultural e social. Mas, sim, promover essas sensibilidades. E não apenas vamos produzir e fazer uma releitura deste objeto de arte. Então, eu espero que vocês compreendam, em primeiro lugar, que o uso da arte na educação deve-se inicialmente partir por essa condição do conhecimento sensível. Então, a educação através da arte, ela visa que o ser humano experimente e simbolize exatamente esses conhecimentos aprendidos. As formas artísticas, elas operam muito mais pela sensibilidade do que pelo intelecto. Porque se nós vimos que se experimentarmos sabores, gostos, tocarmos em texturas, nós temos o nosso corpo uma condição muito mais aprendível do que apenas indicar logo um conhecimento teórico. Então, a arte, ela pode consistir num rico instrumento para a educação do sensível, levando não apenas a vivenciar formas de sentir e perceber o mundo, mas desenvolver e acurar os sentimentos e as percepções da realidade vivenciada, certo? Então, vamos, de fato, buscar na arte, não apenas esse conhecimento teórico e técnico, mas associar essa arte para que a educação seja, de fato, aprendida. Essa condição de arte, de educação pela arte, ela já foi, primeiramente, na década de 70, estudada. Houve um movimento criado por Herbert Herd, em que ele via que a arte ela poderia favorecer muito mais o conhecimento das pessoas, da criança, para que estes alunos eles possam vivenciar e aprender melhor pela arte. Em que ele dizia? Que é educar para unir, e não apenas conhecimentos isolados, conhecimentos frios, cada qual em áreas separadas, mas sim unificar as áreas do conhecimento. Para ele, a educação deveria passar pelos sentidos, membros, músculos dos educandos, e não apenas das ideias abstratas. Quando se diz isso, em que deve-se vivenciar, ter em volta de si esta sensibilidade. E não bastava ensinar as informações advindas do mundo exterior, mas era preciso associá-las como uma função imaginativa. Então, se eu tenho um conhecimento da área de geografia, da área de linguística, para que, em primeiro lugar, estudar as técnicas? Se a minha intenção é de que aquele aluno ele compreenda como são todos os outros processos e ele vivencie isso. Essas ideias vale colocar aqui, que foi primeiro estudada por esse educador. Nós temos agora uma outra condição, o ensino de arte no Brasil. Aconteceu justamente tudo o contrário do que eu falei. A história da arte no Brasil, o ensino de arte no Brasil, foi justamente tudo o contrário do que eu disse agora.
do que hoje nós poderemos começar a mudar esta realidade. Não só hoje, mas inúmeros teóricos em que se trabalha nessa condição de trabalhar o saber sensível, de vivenciar esses processos, do que antes um processo teórico. E foi justamente o que aconteceu na nossa história da arte do Brasil. Como esse ensino de arte aconteceu? Inicialmente, nós temos a missão jesuítica, em que os jesuítas eles trabalhavam a retórica e trabalharam a prática, muito o trabalho manual. E esse trabalho manual ele não era valorizado. Esse tocar, por quê? Porque assim os índios eles viviam, de fato, natureza, era sentir, é o contato com o outro, é produzir, porque aquilo já era um conhecimento nato, não é verdade? Mas os jesuítas justamente trabalharam a retórica, para que chegasse a ele esse conhecimento inteligível, em detrimento do conhecimento sensível. Então, desse modo, já iniciamos com esta condição. Após a expulsão dos jesuítas do Brasil, nós tivemos um grande vazio no ensino de arte no Brasil. Mas chegou outra vez com a missão francesa, vinda com a família real, Dom João VI, quando saiu da Europa, trouxe consigo filósofos, poetas, arquitetos, músicos, artistas, pintores, escultores, porque, de fato, toda essa gama, todas essas pessoas, elas estavam também saindo de uma realidade, a realidade napoleônica, não é mesmo? Então, essa realidade, ela saiu da Europa e veio se estabelecer aqui no Brasil. Então, nesses 10 anos, eles produziram, eles construíram, eles pintaram. Então, todo esse processo aconteceu, de fato, no Rio de Janeiro, não é? Onde se estabeleceu a família real. E nós encontramos no Rio de Janeiro uma grande cultura portuguesa e europeia nesse sentido, em suas arquiteturas. E, nesse momento, até mesmo por esse nome, Academia Real, a arte ela não ficou com essa condição de levar à população uma produção artística, justamente o contrário. Ela ficou com a camada social da aristocracia. Ora, a arte é para poucos. A arte é um luxo. A arte é exclusivamente para uma condição de para quem pode, tem dinheiro, de uma classe social abastada. Não é? Então, nós temos também essa vertente em que a arte, logo que chegou ao Brasil, a arte bem conceituada, realmente, chegou ao Brasil com todos esses conhecimentos, mas ficou apenas isolado na aristocracia. Por isso que se diz, a arte é para poucos. Não tem essa condição? Realmente é isso. É para poucos por quê? Porque a nossa condição primária, nossa educação, nosso ensino de arte, ela ainda não chegou às nossas escolas da periferia. Não foi trazida a nós, não foi apresentada a nós nessa condição. E logo depois, eles de fato prepararam e foi criado o Liceu de Artes e Ofícios, em que, nesse Liceu de Artes e Ofícios, era justamente mostrado uma educação de produtos artísticos. Então, vejamos, vamos saltar para a educação artística. Quando ela chegou como, de fato, uma disciplina na escola, na educação básica. Ela chegou como uma disciplina obrigatória pela LDB de 1971. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, aprovada pelo Congresso Nacional. E, nesse período de 1971, era uma disciplina obrigatória com esse nome, Educação Artística. Eles optaram por traduzir um termo americano, Art Education. Nós sabemos que, em inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. Então, nessa condição, a arte era, de fato, um adjetivo à educação. E aqui é justamente o contrário. Como eles optaram, de fato, em traduzir
o termo ficou a educação artística, a educação para a arte. Entretanto, não era bem isso que acontecia na realidade. Em 1971, nós vivíamos um momento de uma educação tecnicista, a gente continuava a preparar para o trabalho, a gente continuava a produzir conhecimentos reais de todas as áreas. E a arte não era diferente. A arte tinha esse conhecimento nesse momento tecnicista, persistia o desenho técnico, persistia essa condição do fazer artístico. E nessa época, ainda persiste até hoje, infelizmente, em que se concebe arte como se fazer apenas um painel, vamos elaborar um painel e vamos colar as imagens, vamos recortar bandeirinhas para a festa junina, vamos ser a festa junina, vamos pensar apenas agora nas danças, nas comidas típicas, pensava a arte assim. Não se pensava na música, na apreciação, na dança, não se pensava nesse contexto cultural, e sim na produção de arte. Muitas escolas, tanto da rede particular como da rede pública, infelizmente ainda compreendem arte devido a esse momento vivido pelo ensino de arte no Brasil, em que a arte ela é um produto. Ela é um produto e deve ser mostrado e apreciado. Em que quem, de fato, direciona e melhor orienta como deve ser trabalhado esse ensino de arte são os parâmetros curriculares nacionais da educação básica, naquela compreensão tecnicista, mas agora como múltiplas linguagens que podem ser vistas. Se eu vejo um objeto de arte, uma escultura, então eu devo criar, fazer, elaborar, imitar aquele modelo e refazer aquele modelo. Pronto, está bonito, eu levava aquilo, era exatamente isso que eu estou relatando a vocês. Eu levava aquele objeto que eu fiz, à mesa da professora, a professora olhava se tinha cola sobrando, se estava torto, se não estava. 7. Aí eu ganhava nota 7 e voltava lá, sentava. Né? É essa a avaliação de arte que eu tinha. E hoje em dia eu começo a fazer esse paralelo. Ou seja, o meu saber sensível era a cola entre os meus dedos, era a pintura que eu tinha que pintar ali, muito forte ou muito fraco, ou médio, ou com uma única direção. Era um conhecimento técnico, não é um saber sensível. Obrigada, pessoal.